Olá, minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o sétimo domingo do tempo comum. No Evangelho, nós escutamos Jesus nos convidando a ser perfeitos como o Pai é perfeito. E na primeira leitura, nós ouvimos o Sede santos, porque o vosso Deus é santo, do livro do Levítico. Então o tema foi a santidade. E para a gente encerrar as nossas meditações sobre o batismo, vamos fazê-lo com chave de ouro. Vamos relacionar o batismo e a vida de santidade. Bora refletir. Vamos dividir a nossa reflexão em dois grandes pontos. Vamos primeiramente falar um pouco sobre um rito do batismo que está bastante relacionado com o projeto da santificação, para num segundo momento falarmos sobre os modelos de santidade que nos conduzem, comparando um pouco a vida dos santos e a vida de Jesus. Então, primeiramente, um rito do batismo. No ritual do batismo de adultos, que tem algumas diferenças em relação ao de crianças, existe um processo celebrativo em que, antes de se batizar o adulto, algumas semanas antes, no período da quaresma, vamos entregando para o adulto algumas coisas que são símbolos da vida de fé. E, de modo particular, entregamos 3 textos, um em cada domingo. Geralmente se imprime numa folha de papel de maior qualidade, se pode até colocar numa moldura de quadro para ficar bem significativo, simbólico. Mas os textos quais são? São eles: a oração do Pai Nosso, a oração do Creio em Deus Pai e uma Bíblia. Cada uma entregue num domingo diferente. Por que esses textos são dados ao adulto batizando, que está em vias de se tornar um cristão mergulhado nas águas e ressuscitado com Cristo? Porque esses 3 textos, eles não são só orações ou conteúdos de ideias religiosas. Eles são programas de vida de fé. O Pai Nosso é um convite a uma vida com Deus, a uma vida que tenha Deus como eixo. Então, o Pai Nosso tem que ser rezado, mas também deve ser praticado. A oração do Creio em Deus Pai, ela é o modo como a Igreja pensa a sua própria fé. Então, de um lado, no Creio em Deus Pai, nós temos uma das sínteses da fé cristã católica, mas, de outro lado, nós temos também um programa de fé eclesial. Ou seja, o que a igreja crê? E eu creio com a igreja. Eu não estou sozinho, a fé não é só minha, a fé é da comunidade. Então, entender o Creio em Deus Pai é saber o que cremos em conjunto e é ajudar, inclusive, no processo de unidade dos cristãos. Somos mais uma só alma e um só coração, quando nós conhecemos e praticamos a nossa fé comum, o Creio em Deus Pai. E a Sagrada Escritura, mais ainda, ela é a grande referência, a fonte primária de toda a fé cristã. Então veja, nesses 3 casos, os textos são diretivos, orientadores, prospectivos para a vida de um batizado adulto, consciente, mais maduro, que realmente deseja ser um discípulo de Jesus. Muito bem, então esse rito, ele faz a gente pensar no que é a santidade. A santidade não é uma perfeição moral, em que a pessoa não tem mais erros. Isso é impossível. A santidade também não é a capacidade de sobrenaturalizar tudo, ou de ser sobrenatural, extraordinário, como nos filmes que nós assistimos de Hollywood. A santidade tem a ver com a prática
das Escrituras. Tem a ver com a vivência do Pai Nosso e com conduzir a nossa vida na esteira do creio. Então veja que bonito. 3 textos, 3 bússolas orientadoras para a vida de santidade. E aqui eu vou para o segundo ponto. Tá, então o que é santidade? Geralmente a gente pensa a santidade como, de modo mais genérico, 2 coisas. Ou uma pessoa que é muito de Deus, daí os santos e as santas, ou alguém que é muito exemplar, muito referência, e dá uma impressão que a pessoa não tem erro. E aqui está uma das grandes dificuldades de muita gente buscar e cultivar a sua própria santidade. Quando a gente começa a imaginar que o santo é aquele que não erra, o santo é o perfeito, o santo é o sem defeito, então a gente engasga a nossa santidade. Há um autor, que inclusive era monge, Eugène Boilan, escreveu um livro chamado Sublime Amor de Deus. Eu achei extraordinário porque os monges, de modo geral, têm uma linguagem muito mística, muito espiritual, que é o estilo deles e tem muito a ver com o modo deles de viverem. Mas esse Eugène Boilan, ele teve a capacidade, o finesse, de perceber coisas que não estavam tão bem assim na compreensão católica da santidade. E ele escreve: boa parte dos livros de vida de santos deveriam ser queimados, jogados fora, porque eles mais atrapalham do que ajudam as pessoas a serem santas. Que interessante, por que às vezes o que lemos, ouvimos, imaginamos dos santos nos atrapalha? Porque são modelos de santidade que não estão fundamentados no modelo da vida de Jesus. Na verdade, assim, a vida do santo, sim. O santo pode ter vivido realmente, e por isso a gente considera ele santo, em Jesus, na oração, na prática dos mandamentos, na prática das bem-aventuranças e etc. Amando o próximo. Mas na hora que se vai falar do santo, narrar o santo, torná-lo uma referência para os demais, a narrativa é tão fora da realidade e tão longe do que é a santidade do cotidiano, do enfrentamento que aquele santo ou santa viveu com Deus e com as pessoas e com seus problemas e a cruz, que nós criamos uma literatura fantástica. Ler a vida de alguns santos parece que é ler literatura fantástica. É claro que os santos, alguns deles, tiveram elementos extraordinários na sua história. Extraordinários, eu digo assim, de milagres, de coisas que ultrapassam os limites do natural. Agora, de modo geral, a vida de um santo é uma vida como a nossa, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, só que com uma outra qualidade de comportamento. Ele se comporta diferente diante do sofrimento, ele pensa diferente na hora da tentação, ele age diferente diante da dor dos irmãos. Então, a santidade tem mais a ver com a disposição interior, com a busca interior e a luta interior do que com fatos extraordinários. E é bom ter consciência disso, porque quando a gente olha muitos fatos místicos, muito fora do ordinário da vida, na vida dos santos, a gente desanima no sentido de que a gente vê, olha, eu não consigo isso não é possível para mim, eu não dou conta. E aqui é importante lembrar, o santo pode ter tido algo de extraordinário, miraculoso, fora do comum, mas não é o essencial. O essencial é a vida da fé. O essencial é a vida na esperança e a prática do amor. Por isso nós temos as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. São elas que nos põem em Deus, nos sustentam em Deus e nos ajudam a caminhar em Deus. Ninguém é salvo por levitar, por estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, ou por perder um membro do seu corpo e conseguir reconstituí-lo, como contam algumas histórias de santo. Isso não faz de ninguém santo. O que faz de alguém santo
é ter fé, esperança e caridade em alto grau, com consciência, aplicação do coração, com dedicação pessoal. Então, quando a gente olha a vida dos santos, a gente tem que ter uma leitura crítica. E leitura crítica não é ficar tentando achar problema o tempo todo, mas qual é o critério da crítica? Toda crítica tem que ter uma referência para você criticar. Qual é o modelo? Qual é o ponto de partida para você dizer que está certo, errado, que é bom, que é ruim? Nosso modelo é a pessoa de Jesus, Verbo de Deus feito homem. Então a gente olha para a humanidade de Jesus, como dizia Santo Inácio de Loyola, como dizia Santa Teresa de Ávila, olhar a humanidade de Jesus e se inspirar sobretudo nela. E ao ler a vida dos santos, ver o que da vida dos santos tem a ver com a humanidade de Jesus. Isso é o essencial da santidade. O resto são coisas que vêm ou como dádivas especiais de Deus para aquela pessoa, ou como dons de Deus para a igreja, para o mundo, através daquela pessoa. Mas essas dádivas são sempre sinais que confirmam o agir de Deus, sinais que revelam o extraordinário do reino, mas elas não são o coração da santificação. Quem quiser ser santo, e aí a gente volta no primeiro ponto, viva a Escritura, pratique o Pai Nosso e coloque a sua existência junto da oração do creio. Então, tudo que para nós é texto fundamental não é só para ser estudado ou rezado, é para ser posto em ação. Então, meus irmãos, o que a gente é chamado? A gente é chamado a ser santo. Quando que começou esse chamado? Já quando nós nascemos. Mas quando a gente começou um processo forte de santificação? No nosso batismo. Só que como a maioria de nós foi batizado muito criança, a gente não lembra disso, nem tinha consciência. Mas agora que somos adultos, mais conscientes, é preciso tomar posse da graça de Deus. Eu sou um batizado, eu morri e ressuscitei em Cristo, eu tenho o Espírito Santo em mim que me equipa com os seus dons, eu tenho a chama da luz de Deus no meu coração e na minha mente, eu tenho a força da Eucaristia, da qual eu participo a cada missa, especialmente no domingo. Eu preciso tomar posse de tamanhas graças para que eu possa alcançar gradativamente, aos poucos, a minha própria santificação. Então, a santidade não é um ponto parado, né? Então, não é que eu vou alcançar a santidade. Eu já estou na santidade, mas eu também estou no pecado. A questão aqui é aumentar a nossa capacidade de santidade e ir evitando e fugindo do pecado que destrói a alma, o coração, a igreja e as nossas relações. Então, que Deus nos ajude a viver bem o batismo, o que significa que Deus nos ajude a ser santos como Ele é santo. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor o seguinte exercício espiritual. Procure ao longo dessa semana, nas suas orações, fazer listas das graças que Deus te concedeu, nos sacramentos que você recebeu. Batismo, Eucaristia, crisma, matrimônio, ordem, mas especialmente as graças recebidas no batismo. Vá ao longo da semana aumentando essa lista. Todos os dias agradeça a Deus por essas graças que você recebeu. E peça, na medida em que você vai escrevendo, a Deus mais uma graça. A graça de tomar posse dessas graças. Se você é um filho de Deus, a graça de ser filho de verdade. Se você é um templo do Espírito, a graça de ter o Espírito forte dentro de você. E assim vai. Que essa seja uma semana de tomada de consciência e tomada de posse daquilo que já é nosso, os dons de Deus, para a nossa santificação. Até a semana que vem, Deus abençoe. Um grande abraço e força, pessoal!